Qual o maior banco de dados do mundo que não tem permissão, mas tem mais informação de todos vocês, de todos nós, que até a nossa própria mãe? É que é difícil, né? Alguém tem mais informação de você do que a sua mãe. Quem são esses? As Big Techs. Sabem o que você come, porque você entra no iFood. Sabe para onde você se desloca, porque você vai no Uber ou no outro aplicativo. Sabe remédio que você toma, porque também você compra. Sabe o que você lê, sabe o que você consulta. A gente fala tanto de lei de proteção a dados, e as Big Techs, de graça, gratuitamente e sem autorização, elas têm informações detalhadas de todos nós. A partir dessas informações detalhadas, tanto no campo econômico, direcionam produtos, mas num determinado momento, determinado grupo norte-americano falou, o eleitor nada mais é do que o consumidor. É um consumidor de ideias políticas. O eleitor, assim como o consumidor, pode ser doutrinado, pode ser direcionado. Assim como nós podemos vender um produto, carro X, para esse eleitor, nós podemos vender outro produto, eleitor Y. É a mesma coisa. E aí foi, e a gente não pode deixar de reconhecer a genialidade disso, aí foi a genialidade. Democracia é um negócio, dizem as Big Techs, porque tudo para as Big Techs é dinheiro, é negócio. Democracia é um negócio. Assim como vendemos carro, vamos vender candidatos. Só que é um negócio que, em dando certo, gera um lucro muito maior, porque aí nós vamos aprovar as leis, aí nós vamos mandar no país os grandes grupos econômicos. Não por outro motivo, e corroendo por dentro, quais as maiores, as palavras com o maior número que as Big Techs citam? Liberdade, democracia. Sim, liberdade para eles poderem fazer o que eles bem querem, porque são os maiores grupos econômicos do mundo. A democracia vem sofrendo ataques. A democracia vem sofrendo ataques organizados, competentes e, lamentavelmente, eficazes. A partir de um instrumento que, na verdade, não é bom nem ruim. É um instrumento que as pessoas podem usar para o bem ou para o mal, que são as redes sociais. E é um crescente nisso, há uma instrumentalização das redes sociais por grupos econômicos e ideologicamente fascistas, de extrema-direita, para corroer a democracia por dentro. Esse é o grande desafio hoje de quem defende a democracia. E, repito, independentemente de ideologia política. Até porque as ideologias políticas só podem ser livremente debatidas e defendidas na democracia. Sem democracia não há debate. Sem democracia há imposição. E como isso surgiu? E só agora o mundo todo, há pouquíssimo tempo, começa a perceber esse risco. A União Europeia, só em 2023, aprovou 2 importantes leis de controle dos excessos das redes sociais. Só agora o mundo vem percebendo como foi o encadeamento desse procedimento de transformar as redes sociais em instrumentos de uma
ideologia nefasta, que é o fascismo, com um discurso de ódio, com um discurso misógino, com um discurso fascista, nazista, homofobia. Como que isso foi possível? E nós precisamos entender como que foi possível abalar tanto a democracia nesses últimos 10, 15 anos. Hungria, Polônia, isso se iniciou no leste europeu, depois espalhado Europa, Estados Unidos, Brasil, Argentina, no mundo todo. A eleição de ontem, na Alemanha, 20% do partido de extrema-direita. E nós não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando da Alemanha. Como que isso foi possível? A democracia é ruim. A democracia errou. A democracia falhou para possibilitar o surgimento desse novo populismo, que eu me refiro a ele como novo populismo digital, extremista, porque é um populismo, eu volto a dizer, que de forma organizada, competente e eficaz se utiliza das redes sociais para uma doutrinação em massa. Como foi possível esse populismo extremista achar uma brecha na democracia e atacar por dentro a democracia para começar a corroer pilares básicos da democracia? Para corroer pilares básicos e permitir o aumento incomensurável de pessoas que antes não é que tinham vergonha de falar o que falam hoje, não falavam porque era crime, e é crime. Hoje batem no peito. Obviamente, atrás dos computadores, eu digo que essas milícias digitais são virtualmente corajosas, e pessoalmente covardes, mas para afetar a vida de outras pessoas, afetar a vida do regime democrático. Como isso foi possível se nós verificarmos que, pós-Segunda Guerra, de 1945 para diante, pós o fascismo, o nazismo, na América Latina isso se estendeu, as ditaduras se estenderam, mas a partir da década de 80 isso foi solucionado. Se a democracia melhorou a vida das pessoas, como ela vem sofrendo tanto desgaste? Porque é uma questão fática. Se nós pegarmos todos os países que mais investiram no regime democrático, são os países mais civilizados do mundo, são os países mais desenvolvidos do mundo. Mortalidade infantil, desde a redemocratização do mundo, melhorou. A saúde se universalizou. A educação se universalizou. Regras mais humanas, dignas de trabalho, nas relações de trabalho, foram aprovadas. Por que, então, esse desgaste da democracia? E o que reverteu contra a democracia a partir disso e como as chamadas Big Techs souberam explorar isso? Num determinado momento, as crises econômicas e principalmente a concentração de renda, porque se houve algo que a democracia não conseguiu solucionar ou abrandar, foi a concentração de renda. Num determinado momento, a partir de crises econômicas somadas, crises econômicas mundiais, somadas à concentração de renda, uma grande faixa, principalmente uma faixa que nós chamamos no Brasil da classe média, mas vale para os Estados Unidos, vale para a Europa, começou a se sentir incomodada. Porque a crise econômica passou a afetar muito essa categoria, ou classe, essa classe média. E a partir disso,
e vocês sabem, né, nenhum ser humano consegue, ou não deveria, mas a maioria, para não exagerar, a maioria dos seres humanos precisam culpar alguém dos seus problemas. Começou o discurso de que, eu só estou nessa situação econômica porque tem muito estrangeiro. É o discurso europeu, né? O fascismo, a extrema-direita, recuperando o terreno eleitoral. Eu só estou nessa situação porque tem muito brasileiro de outro estado vindo aqui, entre aspas, roubar meu emprego. Quem não se recorda, inclusive, de uma pessoa que exerceu um cargo alto de ministro, dizendo, até, disse ele, entre aspas, até empregada doméstica está indo para a Disney. Uma parcela da sociedade começou a ficar incomodada. Por que eu não tenho mais um emprego, não ganho o que eu ganho? Porque as mulheres entraram no mercado de trabalho e a misoginia voltou forte. Os meus direitos, quando somente eu, e vejam que isso pega principalmente, e as redes sociais demonstram isso, de início, homens brancos, heterossexuais, de mais em torno de 45 anos para frente. Quando eu não tinha que disputar o mercado de trabalho com as mulheres, a vida era melhor. Olha, reconhecendo direitos aos LGBTQI+, que absurdo. Esse sentimento, e é importante, vejam, para combater o mal, é importante a gente reconhecer as raízes desse mal. Esse sentimento e esse retorno a isso, esse retorno ao discurso que antes se brincava, era o discurso do tio do churrasco, hoje é o discurso de 20% da Alemanha, de muito mais por cento no Brasil. Veja, esse discurso surgiu por uma revolta contra determinados momentos em que crises econômicas achataram o modo de vida de uma parcela da população. Quem aqui não ouviu ou pai, ou mãe, ou avós, ou tios dizendo, no meu tempo, a escola pública era muito melhor, era uma escola pública de qualidade. É um absurdo o que fizeram nesse país, acabaram com a escola pública. Eu duvido que alguém não tenha ouvido isso. Óbvio, no seu tempo, meia dúzia só ia para a escola pública. Só 10% dos brasileiros era alfabetizado até a década de 60. A escola pública era a escola de elite. Com a redemocratização, principalmente, com a Constituição de 88, que universalizou o ensino, obrigando os pais a colocarem os filhos nas escolas, obviamente, o ideal seria a universalização com recursos suficientes para se manter o mesmo nível. Agora, isso num país não rico como o Brasil não foi possível, mas um avanço de se acabar com o analfabetismo, um avanço de se universalizar o ensino, mas há pessoas que ficaram com rancor a essa universalização. O sentimento surgiu em virtude dessas crises econômicas geradas, por um lado, pela universalização de direitos e, por outro, pela excessiva concentração de renda, porque realmente se achatou muito uma grande parte da população, a concentração de renda, principalmente nos últimos 30, 40 anos, é uma concentração absurda, e determinados grupos políticos, ideológicos, conseguiram captar esse sentimento. Isso é importante de ter em mente. Não foram as big techs, as redes sociais, que geraram esse sentimento. Não. Souberam captar.
E a partir dessa captação, transformaram um instrumento que nasceu na Primavera Árabe, as redes sociais, um instrumento de defesa da democracia, da liberdade de reunião, da liberdade de expressão, conseguiram transformar num mecanismo de doutrinação em massa, porque já tinham a expertise para isso no ponto de vista ou no campo econômico. Simplesmente mudaram o foco. Eu não diria nem mudaram o foco, simplesmente ampliaram o foco, porque já tinham feito estudos de direcionamento dos algoritmos para o campo econômico, para fins de conseguir levar produtos às pessoas. A grande discussão no mundo e a grande necessidade do mundo é saber como funciona a distribuição, não o segredo industrial dos algoritmos, mas como se dá a utilização dos algoritmos nas redes sociais. Não são randômicos. Você manda, você tem lá a rede social. Eu não tenho mais. Como vocês devem saber. Eu não posso nem sair do X que já me deduram. Você manda uma mensagem a favor da democracia, uma determinada rede, X, Y ou Z, uma determinada rede manda para 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. Você manda uma mensagem xingando alguém, o algoritmo manda para 100 mil pessoas. É igual loteria? Não. Os algoritmos, eles são direcionados ideologicamente para doutrinar as pessoas. Isso começou do ponto de vista econômico. Às vezes vocês estão com o celular, você fala, eu queria tanto comprar uma blusa vermelha, para falarem que eu sou comunista. Uma blusa vermelha, nunca mais você vai deixar de receber mensagem de roupa vermelha. Daí você fala, eu estou sendo grampeado. Não, é porque você fez uma consulta. Fez uma consulta, acabou. Nunca mais você vai deixar de receber aquilo. Se você usa aquela Siri, então, se ela está ligada, aí sim, você fala blusa vermelha, você vai receber todas as propostas do mundo que interessarem aquela rede social.